retomar, né, o ponto onde a gente parou. O que a gente fez, né, na última aula? A gente tinha uma teoria livre, né, de partículas livres, essencialmente, né? E a gente queria construir uma teoria interagente, teoria de campo interagente, né? Partindo de férmions, né? E a gente sabe escrever a lagrangiana de férmions livres, né? Ou, na verdade, qualquer partícula livre, né? Você tem, se ela carregar, né, uma certa representação do grupo de Lorentz, né? Você tem quase que uma receita, né, que te permite escrever a lagrangiana livre, né, desse sistema de partículas, né? Se for escalar, se tiver spin 1 meio, se tiver spin 1, né? Qualquer partícula é possível você escrever a lagrangiana livre dela sem maiores ambiguidades, né? Como eu disse antes, isso é praticamente uma coisa cinemática, né? Você precisa que a lagrangiana livre gere um certo conjunto de equações de movimento que são consequência do fato de você pedir que o seu campo quântico carregue uma representação do grupo de Poincare. Se você exige isso, esse campo quântico, na representação de interação, vai satisfazer certas equações de movimento, a lagrangiana livre, então, está praticamente definida ali. E tem que ser um cara bilinear, etc. e tal, então não tem muito para onde correr, né? Então, nenhum problema para escrever uma lagrangiana livre, tá? Eu estou aqui supondo que todo mundo está familiar com o que eu estou falando, mas o que eu estou falando é extensivamente discutido em outro curso, né, que a gente tem aqui também, que é o curso de métodos teóricos, tem sempre no primeiro semestre. Então, se alguém não tiver muito familiarizado com isso, né, encaminhe vocês para as aulas. Também existem versões gravadas dessas aulas do curso de métodos teóricos, mas é claro, nesse momento, a recomendação é: não vamos sair atrás de toda a informação que é jogada aqui. Vamos tentar nos manter dentro de uma certa trilha para a gente poder chegar a algum lugar dentro desse curso, né? Senão, aí cada coisa que eu falo, você sai, vai ver lá fora, você não sai, não chega a lugar nenhum nunca. Porque é uma ramificação sem fim, né? Essas coisas são assim. Então vamos aceitar isso, pelo menos, né? É isso que eu estou propondo. Vamos aceitar que lagrangianas livres não são problema. Você pode sempre escrever sem muita ambiguidade a lagrangiana livre de um certo sistema de partículas com certa massa, com certo spin, ou sem massa, né, e helicidade, sem problema nenhum. O problema é escrever a interação, porque para interação você não tem receita, né? A única coisa, você tem, vamos dizer, você tem assimetrias, é claro, né? Assimetrias de Poincare, você tem que ter outras simetrias ocasionais da própria interação que você está estudando, que você identificou fenomenologicamente, mas mesmo dentro de um certo conjunto de simetrias ainda existe praticamente um conjunto infinito de interações possíveis que você pode escrever. Então, em última análise, o juiz de uma lagrangiana de interação é a experiência, é a saída, né? Você propõe e verifica se os seus dados experimentais corroboram a sua proposta. É isso, né? Então, se o negócio é esse, né, o que eu fiz na aula passada aqui para vocês foi o seguinte, foi dizer que uma teoria experimentalmente muito bem verificada, que é a eletrodinâmica quântica, certo? Ela pode ser obtida, ou seja, a interação, né, associada com essa teoria pode ser obtida pela imposição de um certo princípio, que nós poderíamos chamar de princípio de calibre, tá certo? Esse princípio diz o seguinte: pegue a simetria de fase global, que é a responsável pela conservação da carga elétrica,
certo? Via teorema de Noether. E transforme essa simetria numa simetria local. Né? Para fazer isso, você vai, obviamente, ter que modificar a sua lagrangiana. A sua lagrangiana não é invariante local, ela só é invariante global. Né? Se você faz o parâmetro da sua transformação de simetria ser uma função do ponto do espaço-tempo, você não tem mais simetria na sua lagrangiana livre. A sua lagrangiana livre é simétrica apenas pela transformação, onde o parâmetro da transformação não depende do ponto do espaço-tempo. Né? Então, quando você impõe essa simetria, você precisa corrigir a sua lagrangiana livre. E corrigir essa lagrangiana livre implica em adicionar graus de liberdade, adicionar novos campos, tá certo? A essa lagrangiana. Novos campos que se transformam de uma maneira específica, que implementa a simetria local, tá certo? A introdução desses novos campos, ela necessariamente se dá através de termos mais do que bilineares nos campos. E, portanto, através de termos que você pode identificar como termos de interação. Então, está estabelecido mais ou menos o que eu queria dizer. Né? Você propõe uma simetria local e, em consequência disso, obtém interação. Obtém uma possibilidade de interação. Você obtém uma interação que é compatível com essa simetria local. Essa compatibilidade quer dizer o seguinte, quer dizer que você poderia propor outras coisas que são invariantes pela simetria local e não são necessariamente aquilo que eu coloquei aqui. Aquilo que eu coloquei aqui na aula passada é o mínimo. Né? E graças a isso a gente chama essa prescrição de uma prescrição de acoplamento mínimo. Tá certo? Você poderia propor outros termos de interação generalizados, muito mais complicados do que aquilo, respeitando essa simetria local, uma vez que você já tivesse feito essa construção básica. Mas essa construção básica nos fornece o mínimo necessário para que a gente tenha a simetria local. Né? Então, simetria local igual proposta de interação. Certo? Esse é o mote. Né? Aplicado ao caso que a gente viu na aula passada, né? O caso do eletromagnetismo, né? Nós observamos que a teoria interagente na qual nós terminamos era exatamente a eletrodinâmica quântica. Ou seja, a eletrodinâmica quântica, até hoje, você pode dizer assim, a teoria fenomenologicamente mais bem sucedida da física, certo? Mais precisa. Né? Antigamente você falava de precisão na eletrodinâmica quântica falando da medida do momento magnético anômalo do muon, do elétron. Né? Hoje você fala em medidas da condutividade Hall, né? Que também vão ter a ver com a eletrodinâmica quântica, mecânica quântica e eletrodinâmica quântica, certo? Essas medidas da condutividade Hall já são mais precisas ainda do que as outras e são fantasticamente coincidentes com os dados experimentais. Né? Então, sim, você ainda pode considerar a eletrodinâmica quântica como a teoria mais precisa que a gente tem. Essa teoria, a teoria mais precisa da qual nós dispomos, é uma teoria que pode ser construída, né, com o auxílio desse princípio de calibre. Princípio de calibre, transformar simetria local em simetria global em simetria local. Certo? Então, isso é uma orientação. Né? Como obter interação? Resposta, ou melhor, proposta. Né? Transforme uma certa simetria, que você saiba interpretar, vamos dizer assim,
fisicamente, né, de global em local. Qual simetria é essa? Em que circunstância ela deve ser transformada? Aí reside a arte, né, da coisa. Né? Você precisa estar de acordo com os dados experimentais, com as indicações fenomenológicas, né, com todas as coisas. Senão você não é bem sucedido. Né? Nós vimos aqui, já tratando ali da espectroscopia hadrônica, a simetria SO3 de sabor e a simetria SO3 de cor. Né? Qual das duas simetrias seria interessante da gente transformar numa simetria local, para fazer aparecer esses termos de interação? Então, essas são perguntas que a gente vai considerar no momento adequado, tá certo? Mas, o que a gente vai fazer hoje, não sei se a gente termina, vamos ver se a gente termina, né? É prosseguir, né, na análise dessa transformação de simetria global em simetria local para um caso um pouquinho mais complicado do que o caso anterior. Lembre-se, o caso anterior era o caso de um elétron livre, de um conjunto de elétrons livres. Né? Esse era o caso anterior, que a gente considerou na aula passada. Nessa aula nós vamos avançar um pouquinho mais pensando na situação de prótons e nêutrons, tá certo? Prótons e nêutrons livres. Né? Em que contexto que esses prótons e nêutrons vão formar uma teoria que você queira que seja uma teoria interagente? No contexto da física nuclear. Né? Se você tem a física nuclear, seus núcleos, né, são formados de prótons e de nêutrons. Esses prótons e nêutrons só ficam juntos ali porque tem alguma interação entre eles. Essa interação foi chamada de interação forte originalmente, né? Porque ela tem que suplantar a interação eletromagnética, tem que suplantar a interação gravitacional. Suplantar a interação gravitacional é mole, né? A eletromagnética já não é tão mole assim, né? Então, foi proposta essa nova interação, né? Ela foi descrita fenomenologicamente pelo Yukawa em 30 e poucos, né? E essa proposta que eu vou apresentar para vocês aqui, né, segue um pouco a ideia do que foi feito pelo Young e Mills em 54. Certo? Então vamos ver isso. Né? Primeiramente, atenção. Bom, está saindo de moda isso, né? O que eu falo então? Se não é primeiramente. Bom, vamos lembrar o seguinte. Lá na aula passada, né? A gente partia dessa transformação aqui, né? Q' é exponencial de θ Q, né? Tá certo? Q' de x, exponencial de θ Q de x, onde esse θ inicialmente era um parâmetro global, ou seja, não dependente dos pontos do espaço-tempo. Né? Isso não foi destacado, né, na aula passada, mas eu vou destacar agora, que eu acho que está mais próximo de ficar mais gravado na cabeça de todo mundo. Essa transformação que está aqui, Q' exponencial de θ Q de x, né, os elementos que caracterizam essa transformação, tipicamente exponencial de θ, né, eles formam um grupo. Né? Se você pegar a exponencial de Iθ e multiplicar pelo exponencial de Iα, você obtém a exponencial de θ mais alfa. Se a definição, né, do seu conjunto é o conjunto das fases, né, conjunto dos objetos da forma exponencial de I vezes alguma coisa, né, então é claro que esse produto aqui é um produto fechado, certo? Você multiplica duas fases, você obtém uma fase. Né? Você pode facilmente encontrar a identidade, ela está associada com θ igual a zero, por exemplo. Né? Você pode encontrar a inversa do exponencial de Iθ é exponencial de menos Iθ. Né? E você vê
obviamente, devido ao fato da adição ser associativa, esse produto também é associativo, né? Então, isso daí é um grupo. E que grupo é esse, né? Tipicamente, esse é o grupo das transformações unitárias, unidimensionais. Tá certo? Tipicamente, você vê, se você chamar de U exponencial de θ, o que você chama de U d'H é exponencial de menos θ, e U vezes U d'H é igual a 1. Né? Isso define uma transformação unitária, em geral. Isso define uma transformação unitária, e isso aqui são números, né? Portanto, são matrizes 1 por 1. Você pode encarar dessa forma, né? Então, o conjunto das matrizes 1 por 1, unitárias, é chamado de U1. Né? Tá certo? Você considerar as matrizes unitárias de determinante 1, né, restringe demais o seu grupo. Né? Porque o determinante de um número é o próprio número. Tá certo? Então, o determinante exponencial de θ é exponencial de θ, tá certo? Se você pedir que o determinante do cara seja 1, só tem uma saída, θ igual a 0, e você tem a identidade. Então, quando você fala, se você falasse S, né, 1, ou seja, transformações unitárias de matrizes unidimensionais de determinante 1, você só tinha uma saída, o número 1, tá certo? Então, o S não entra aqui por isso, porque fica restritivo demais se você colocar. Então, esse conjunto de transformações que está aqui, né, sob as quais os elétrons são atuados, é chamado de U1. Né? E o que nós vimos na aula passada foi esse U1 global ser promovido ou transformado nessa simetria U1 global, ser transformado na simetria U1 local. Essa simetria U1 local, né, ela é caracterizada pelo conjunto das fases dependentes do ponto do espaço-tempo. Por isso, local. Né? Então, dmi θ agora já não é mais zero. É diferente de zero. Então, o que nós fizemos na aula passada foi construir uma teoria de calibre, tá certo? U1. Essa é a notação que a gente emprega. Por quê? Porque o grupo que foi transformado de global em local, a simetria que foi transformada de global em local foi a simetria U1. Tá certo? Observa bem o que nós vamos fazer agora. Né? Nós vamos identificar no problema em questão, o problema agora de um próton e um nêutron, né, um outro grupo de simetria. Então, vamos falar aqui sobre prótons e nêutrons nas interações fortes. É claro que prótons são diferentes de nêutrons, né? Para começar, a carga, né, é diferente. Um tem carga, outro não tem. Então, um sofre interação eletromagnética, outro não sofre. Né? No entanto, isso foi observado já desde os primórdios, né, das interações fortes, e se não me engano, o autor dessa observação é o próprio Heisenberg. Né? Foi observado que se você esquecesse a carga elétrica nas interações fortes, próton e nêutron seriam indistinguíveis. Eles se comportariam da mesma maneira. Né? Quer dizer, uma reação que acontece com você considerando prótons, uma reação nuclear, né, de interação forte, que acontece você considerando prótons, acontece com a mesma taxa, né, ou com a mesma seção de choque, se a gente quiser, que outra reação onde você substitui o próton pelo nêutron. Tá certo? A diferença existe, mas é muito pequena, a ponto de você poder desprezar essa diferença. Né? Então isso sugeriu, né, que a diferença entre próton e nêutron não fosse devida à interação forte,
que a interação forte fosse de alguma maneira simétrica frente a trocas de prótons por nêutrons. Tá certo? Toda vez que você fala em simetria, né, agora a gente já está mais esperto, a gente começa a falar em multipletos, né? Dupletos, tripletos, etc. E tal. Então, se prótons e nêutrons, né, se comportam de maneira semelhante perante as interações fortes, nada mais natural do que você agregar os prótons e os nêutrons num dupleto, né? E você passar a considerar não os prótons e nêutrons individuais, mas esses dupletos, onde prótons e nêutrons são só a primeira e segunda componente do dupleto, respectivamente. Né? Ok. Uma transformação, né, de simetria nesse contexto aí, significa você pegar, lembre-se que o que nós estamos falando aqui é de dois espinores de Dirac, certo? Quer dizer, prótons e nêutrons são férmions, têm massa, então satisfazem a equação de Dirac, né? Pelo menos falando em termos livres, né? Em termos de partículas livres. Então satisfaz a equação de Dirac e, portanto, você tem o próton, você tem o antipróton, você tem o nêutron, tem o antinêutron. Então, aqueles casos, a natureza daqueles casos ali é uma natureza complexa, em princípio, né? A conjugação hermitiana, na teoria de Dirac, né, ela é feita dessa forma, né? Você vê que P barra e N barra não são necessariamente iguais a P e N, que representam realmente graus de liberdade distintos. Um é grau de liberdade de partícula, outros graus de liberdade de antipartícula, né? Então, se você quer uma transformação de simetria, você diz, ó, próton e nêutron representam essencialmente estados diferentes da mesma entidade, né? E isso é o que significa eu dizer que eu tenho simetria nas interações fortes pela troca de próton e nêutron. Certo? Então, eu deveria possuir uma simetria que, deixa eu ver a anotação que eu estou usando aqui, que trocasse esses caras, né? Quer dizer, se eu pegasse o meu psi e definisse um psilin igual a um certo g psi, onde g é uma matriz complexa 2 por 2, né? O que essa transformação está fazendo? Né? Essa transformação está fazendo um P' igual a combinação linear complexa de próton e nêutron. E um N' igual a combinação linear complexa de próton e nêutron. Né? O que eu estou dizendo é que se os dois são estados diferentes da mesma entidade, tá certo? Então, a minha teoria deveria ser invariante por uma troca, tá certo, desses caras entre si, por uma substituição de próton e nêutron por combinação linear de próton e nêutron. Portanto, esse G é uma matriz 2 por 2 complexa. Ela é 2 por 2 porque esse objeto é um vetor 2 por 2, 2 por 1. Né? Ok? Ora, você precisa, né? A gente vai ver em segundos, né? Mas você vai precisar montar o seu lagrangiano com termos desse tipo, psi barra psi. Tanto na parte cinética, ou seja, na parte que envolve derivadas, quanto, né, o psi barra alguma coisa psi, né? Em geral, né? Tanto na parte cinética, a parte que envolve derivadas, quanto na parte que está associada com a massa dessas partículas, que é tipicamente psi barra psi mesmo, né? Então, se você tem que pedir simetria, né, perante uma transformação como essa, né, é só você botar a linha aqui e impor isso aqui, tem que ser psi barra o psi, seja lá o que o O for, né?
Estou supondo que o O aqui não é matriz, é número, né? Tipicamente. Então, você vai chegar a um requerimento, é bem fácil ver, de que G da HG seja igual a 1. Certo? Bom, aí o que a gente tem? Essa é a condição de que uma matriz seja unitária. Né? O G é uma matriz 2 por 2, vamos deixar isso bem claro aqui. É uma matriz 2 por 2 unitária. Né? Então, isso aqui implica imediatamente que o G pertence ao U2. Né? Grupo das matrizes unitárias bidimensionais. Né? Tá certo? Se eu adicionar agora, né, o requerimento de que mesmo transformações infinitesimais possam ser feitas trocando próton e nêutron, eu posso trocar um pouquinho só o próton pelo nêutron, né, e não globalmente, mas trocar infinitesimalmente, eu vou dizer que todas as transformações desse grupo deveriam estar continuamente conectadas à identidade. Isso vai significar que eu vou exigir que o determinante desse G seja 1, porque o determinante da identidade é 1. O determinante é uma aplicação contínua. Então, se o determinante é 1 e você quer ligar continuamente a identidade com qualquer elemento do seu grupo, ou seja, ligar a identidade a qualquer elemento do seu grupo, passando por dentro do grupo, nunca saindo do grupo, né? Você vai precisar que o determinante de qualquer matriz dessa seja 1. Se você faz isso, esses dois requisitos aqui implicam que o seu G pertence ao S/U2. Né? Então, o que eu estou dizendo é, você pedir que você tenha uma simetria por trocas de prótons e nêutrons, por combinações arbitrárias, combinações lineares complexas, arbitrárias dos dois, é equivalente a você pedir que você tenha uma simetria global SU2. Tá certo? Então a gente tem uma simetria global SU2 instaurada aí. Né? Se esse cara é um elemento do SU2, então a gente sabe que todo e qualquer G bidimensional pertencente ao SU2 pode sempre ser escrito como exponencial de I, θ A, sigma A sobre 2, onde esse sigma A são as matrizes de Pauli. Certo? Os nossos sigma A sobre 2 eles satisfazem o comutador de sigma A sobre 2 com sigma B sobre 2, log epsilon ABC, sigma C sobre 2. Epsilon ABC é o símbolo de Levi-Tivita. Né? Algumas coisas a mais, né, que a gente pode falar sobre eles é que o anticomutador de sigma A com sigma B dá 2 vezes delta AB vezes a identidade bidimensional. Né? Os sigma A's das matrizes de Pauli, né, eles têm traço nulo, são todos hermitianos. Né? Hermitianos de traço nulo. E se você tomar o traço de sigma A sobre 2, sigma B sobre 2, o resultado é 1/2 de delta AB. Basta você ver aqui que se o sigma A, se o A for igual a B, isso dá sigma A ao quadrado. Qualquer matriz de Pauli ao quadrado é a identidade. Né? O traço da identidade é 2. Né? 1 mais 1, já que somos os elementos da diagonal. Então você tem um quarto aqui, você tem um meio. Né? E quando você tem duas matrizes de Pauli diferentes, por exemplo, você tem sigma x vezes sigma y, isso dá proporcional sigma z. Aí você tem o traço de sigma z é 0. Né? Assim como o traço de sigma x, assim como o traço de sigma y. Se você alternar isso aí,
traço de sigma x, sigma y é proporcional a sigma z, perdão, sigma x, sigma y proporcional a sigma z, acho que é 2 vezes. Sigma x, sigma z proporcional a sigma y, né? Sigma z, sigma y é proporcional a sigma x. Então isso aí representa que o traço desses caras é zero quando A é diferente de B e é 1/2 quando A é igual a B. Né? Tá claro aí? Quer dizer, essa operação aqui de exponenciação, né, a gente está acostumado a encarar essa operação, quando a gente fala de spin meio, né, lá na mecânica quântica, né, a conta que a gente faz é exatamente pegar aquela exponencial e falar 1 mais argumento mais argumento ao quadrado sobre 2 fatorial, mais argumento ao cubo sobre 3 fatorial, pá. Aí você soma as partes, como você usa o fato de que sigma ao quadrado é identidade, tá certo? E isola as potências pares das potências ímpares e chega a uma fórmula fechada para esse elemento que está aí. Né? Deixa eu colocar essa fórmula aqui logo. Isso aqui dá identidade cosseno de θ sobre 2 mais INA sigma A seno de θ sobre 2. Bom, isso aqui não tem nada a ver com teoria de caminho, certo? Essa teoria de grupos, em particular a teoria do grupo SU2. Esse θ, né, que está aparecendo aqui, ele é raiz de θ1 ao quadrado mais θ2 ao quadrado mais θ3 ao quadrado. As matrizes de Pauli são 3, então são 3 os parâmetros θ que você tem aqui. Né? E esse NA, né, ele é θA sobre θ, ele é um versor unitário definido por esses 3 parâmetros que definem um vetor tridimensional, né? Euclidiano, vamos dizer assim. Então, isso é notável aqui do SU2 e é por isso, essa é uma das razões que a gente está falando disso agora, porque com o SU2 a gente tem uma forma fechada para o elemento do grupo e a gente tem a possibilidade de, sem maiores complicações, dar alguns argumentos importantes aqui, tá certo? Lá para frente. Nós vamos usar então isso aqui daqui a pouco. Tá? Essa forma fechada aí. Legal. Bom, então, com esses ingredientes aí, vamos escrever a lagrangiana livre dos prótons e dos nêutrons, tá certo? Com essa informação, a informação que a gente tem é que ambos são férmions de Dirac, certo? Bom, se eles são férmions de Dirac, a lagrangiana deles é uma soma das duas lagrangianas que a gente escreveu na aula passada, de duas lagrangianas iguais a que a gente escreveu na aula passada. A gente escreveu um para elétron, não é isso? Só que a massa que entrava lá era a massa do elétron. A única diferença é que as massas que vão entrar agora são a massa do próton e a massa do nêutron. Tá? Então a gente tem isso aqui, a lagrangiana, vou chamar novamente de L0. Esse é a lagrangiana do próton. Talvez algumas pessoas estejam estranhando essa maneira de escrever essa lagrangiana da equação de Dirac, né? Não é assim que a maior parte dos livros na literatura trata, né? Mas essa lagrangiana tem uma vantagem interessante, né? Que ela é explicitamente hermitiana. Se você tomar o Dagger dela, você volta nela mesmo. A lagrangiana usual que todo mundo escreve, se você tomar o Dagger dela, você volta nela mesmo, mais uma quadro-divergência. Funciona, mas pode te conduzir a algumas coisas um pouquinho diferentes quando você, por exemplo, vai falar do tensor de energia momento, coisas desse tipo. Então eu prefiro essa. Costumo colocar essa aqui, embora as duas sejam equivalentes para tudo que nós estamos falando aqui, certo? Aí a coisa se encerra para o próton, né?
com um termo desse tipo, né? O MP, P barra P. Né? Você repete a mesma ladainha para o nêutron. Então você tem I sobre 2, N barra, gama I, dmN menos I sobre 2, dmN barra, gama I, N menos massa do nêutron, N barra, N. Certo? Bom, a gente já viu que essa história de simetria, né, depende bastante da questão da massa. Vamos ver isso quantitativamente aparecer aqui. Né? Essa é também outra razão para fazer as coisas com próton e nêutron, é ver essa coisa aparecer na cara da gente. Né? A gente vai usar o fato de que a massa do próton e a massa do nêutron, né, são aproximadamente a mesma coisa. Né? Então, nós vamos escrever a massa do próton como M menos delta M e a massa do nêutron como M mais delta M. Isso é uma parametrização, certo? Esse delta M aí é da ordem da massa do elétron, né? Metade da massa do elétron. Tá? Se a gente fizer isso, né? O que vai acontecer aqui? Aqui você tem M menos delta M, certo? E aqui você tem M mais delta M. Né? Então, eu vou tirar esse M daqui, e esse P daqui, esse N daqui, e aqui vai sobrar um termo que é mais delta M P barra P, e aqui um termo que é menos delta M N barra N. Tá certo? Ao fazer essa parametrização aqui da massa do próton e da massa do nêutron. Agora, esse pedaço todo que está aqui, excetuando esses dois termos aqui, tá certo? Ele pode ser escrito exatamente assim. Em termos do psi, tá certo? Como sendo I sobre 2, psi barra, gama I, d psi, menos I sobre 2, dmi, psi barra, gama I, psi, menos M, psi barra, psi. Psi barra, né? É isso aqui, né? P barra, N barra. Com P barra dado por isso, N barra dado por isso. Né? Acabou o L0? Não, não acabou o L0. Mas eu quero só, estou fazendo uma pausa aqui, vou terminar de escrever, né? Só para mostrar para vocês, vou fazer vocês se acostumarem, que isso aqui que eu acabei de escrever corresponde a esses 6 termos. Esse. Tá certo? Agora, esse aqui poderia estar aparecendo como um delta M, psi barra psi, por exemplo, se não fosse a diferença desses sinais, de mais e de menos. Tá certo? A diferença desses sinais aqui implica que você pode escrever esses dois termos da seguinte maneira: ó, P barra, N barra, 1 menos 1, T, N. Concorda? Ou se incorda? Não? Essa matriz vezes 0, né? 0, 0. Essa matriz vezes isso vai dar P menos N, né? P barra N barra com P menos N vai dar P barra P menos N barra N. Então, isso que está aqui corresponde a esse cara que está aqui. E isso que está aqui é a matriz sigma 3, matriz de Pauli sigma 3. Certo? Então, eu posso completar a minha Lagrangiana L0 dizendo o seguinte: agora eu tenho um termo que é mais delta M psi barra sigma 3 psi. Ok? Bom, conforme antecipado, né,
eu antecipei aqui atrás, essa discussão toda, né? Eu ia ter a minha lagrangiana escrita numa forma bilinear. Tá certo? Psi barra, psi, etc. Uma forma bilinear. Está aqui, ó. É bilinear. Psi barra, psi, psi barra, psi, psi barra, psi. E aqui o que entra aqui não são matrizes 2x2 relacionadas com a atuação do espaço dos prótons e nêutrons. São números, né? Derivados, sabe? São números. Então, este pedaço todo aqui, ó, do lagrangiano, é invariante por aquela transformação aí. Certo? Quem não é invariante por aquela transformação é esse último termo que nós escrevemos aqui. Psi barra, sigma 3. Psi, tudo isso linha, né? Isso vai ser psi barra linha, sigma 3, psi linha. Sigma 3 não transforma, né? Naturalmente. E isso aqui vai ser psi barra, G d'água, sigma 3, G psi. Onde G é uma matriz arbitrária 2x2. Né? Bom, para que isso aqui fosse invariante, era preciso que G d'água, sigma 3G, fosse sigma 3. Tá certo? Só que, em geral, G d'água, sigma 3G, não é sigma 3. Lembra que G é aquela exponencial de I, θA, sigma A sobre 2. Então, o G envolve potências de sigma 1 e de sigma 2. Sigma 1 e sigma 2 não comutam com sigma 3. Tá certo? Então, só em casos muito específicos é que isso aqui vai acontecer. Tipicamente, os casos específicos são quando isso aqui for I, θ3, sigma 3. Aí você vai ter invariância. Mas é um caso muito particular, onde você sempre fala θ1 e θ2 são zero. Né? Portanto, o fato disso aqui não ser invariante significa que a minha lagrangiana, como um todo, não é invariante por S2. Tá certo? Essa lagrangiana L0 não é invariante por S2. Agora, por que ela não é invariante por S2? Ela não é invariante por causa da existência da diferença de massa entre próton e nêutron. Tá certo? Essa mesma discussão vai valer sempre. Claro que não necessariamente você vai ter uma forma fechadinha, bonitinha, para essas matrizes das diferenças de massa. Não? A diferença de massa, por exemplo, se você tiver várias partículas, você pode fixar uma massa e as outras vão ser diferentes dessa massa por quantidades diferentes. Então a sua matriz pode não ser necessariamente a identidade, pode conter vários termos diferentes de um, por exemplo, na diagonal. Né? Agora, o importante aqui é o seguinte: eu não tenho invariância por SU2, né, da minha lagrangiana livre, mas a invariância é quebrada por um termo que é proporcional a essa diferença de massa. Portanto, se essa diferença de massa for desprezível, se eu puder falar uma aproximação de primeira ordem, eu descartar essa diferença de massa, eu posso jogar aquele último termo fora, tá certo? Ou considerá-la uma perturbação, né? E trabalhar com a lagrangiana original, que sim, a lagrangiana sem diferença de massa, que é a primeira líquida aqui, que é simétrica. Tá certo? Bom, tipicamente, esse ΔM é da ordem de 1/1000 de M. Certo? Então ele é pequeno o suficiente para que você possa desprezar. Né? Pelo menos no primeiro momento. Né? Então, o que vai acontecer aqui é que, para nós, né, esse termo que está aqui
vai ser considerado perturbação. Ou seja, nós vamos considerar como lagrangiana livre do sistema de próton e nêutron a lagrangiana de cima sem o termo de baixo, e o termo de baixo só seria adicionado no segundo momento, quando essa diferença de massa fosse fisicamente relevante para os processos que a gente estava considerando. Tá? Então aí está o nosso ingrediente básico, né? Ok? Quer dizer, uma teoria de prótons e nêutrons, onde você tem uma simetria SO2. Está bem claro agora sobre que circunstâncias nós temos a simetria SO2. Nós estamos desprezando a diferença de massa entre o próton e o nêutron. Se não desprezarmos, não teremos simetria SO2. E essa simetria SO2 é uma simetria SO2 global, né? Ou seja, ela está baseada no fato de que dμg é igual a zero. Ou, né, isso significa que o dmi de cada um daqueles θAs ali em cima é igual a zero. O g, né, poderia depender de x apenas através dos θAs. Os sigmas são matrizes fixas, né, o exponencial não produz dependência nenhuma em x. Então, a história é essa. Legal. Então, tudo isso é para a gente estabelecer uma lagrangiana livre para os prótons e nêutrons, tá certo? Estabelecer em geral a lagrangiana livre significa você fazer esse tipo de análise, ou de hipótese fenomenológica, sobre as partículas que você está interessado. Né? Você tem que fazer isso antes. Né? Então, você analisa isso com cuidado e fala, não, posso fazer essa aproximação. Ou então, não posso. Né? Não posso, dentro do fenômeno que eu estou estudando, não posso desprezar a diferença de massa entre próton e nêutron. Se você vai poder ou não vai poder, depende das circunstâncias físicas que você está considerando. Né? Então, mais uma vez, nós estamos com um problema que a gente tem uma teoria livre dessas partículas e a gente gostaria de propor uma interação entre elas. Certo? O que o Yang e Mills fizeram, né, baseado simultaneamente, né, no sucesso da eletrodinâmica quântica e no sucesso da relatividade geral. Na verdade, eles tiveram uma grande inspiração na relatividade geral. Né? Da onde? Que tipo de inspiração? A inspiração de propor conexões, tipicamente. Né? Propor esse tipo de entidade como sendo uma entidade dinâmica básica para descrever a teoria deles. Né? Mas o movimento é uma generalização do movimento que a gente fez na aula passada. Então vamos fazer ele aqui de novo. Né? Então a ideia é transferir a nossa simetria agora de global para local. Então agora o dmg proposta, né? Isso significa que os θAs agora são função de x, né? Claro que, como antes, como na aula passada, né, se você falar que o dmg é diferente de zero, então, quando você botar uma linha aqui, né, nesses psis, o seu dmi, derrom de mi, vai atuar no gpsi, certo? Então, você vai ter dmg vezes psi mais g dmipsi. Você tem uma contribuição a mais. Né? Isso vai ser o suficiente para invalidar a simetria dessa lagrangiana. Essa lagrangiana não mais será assimétrica. Está claro isso, né? A gente não precisa nem fazer essa conta explicitamente. Né? A novidade de considerar o G dependente da posição faz com que o L0 não seja mais simétrico pela transformação agora local. Certo? Se eu quero transformar o L0 na transformação local, eu faço a mesma análise que eu fiz
da última vez. Da última vez eu localizei que o culpado da simetria agora não permanecer são exatamente as derivadas. Por quê? Porque as derivadas não se comportam como, entre aspas, tensores. Certo? Quer dizer, a lei de transformação de uma derivada de psi, demi psi linha, não é G demi psi. É isso que eu quero dizer com não se comportam como tensores. Um objeto com características, entre aspas, tensoriais, isso tem como ser dado um sentido mais preciso dessa frase, né? Mas não vem ao caso aqui. Aqui vem ao caso só a gente observar isso. Se eu quero que o demi-psi se comporte de uma maneira bem definida, como psi, né, eu tenho que ter o G global. O G local ele não se comporta, o derron de mim. Né? Então, a estratégia que a gente seguiu na última vez foi propor uma substituição da derivada parcial normal por uma nova derivada, que foi a derivada covariante. Né? Essa derivada covariante ela é montada, né, construída para se transformar do jeito que eu quero. Tá certo? Então, o que a gente propõe aqui é, onde você tem demi-psi, você substitui por demi-psi. Né? Esse demi, a forma genérica dele, né, é algo do tipo, né, derron de psi mais i lambda demi psi. As razões são mais ou menos as mesmas razões que a gente deu da outra vez, na aula passada. Né? Primeiro, em algum limite, quando a interação, né, zerar, né, quando a interação não estiver presente, a derivada covariante tem que se reduzir à derivada convencional. Né? Você pode pensar nessa constante que está aparecendo aqui como uma constante relacionada com a interação. Então você pensa, se essa constante for para zero, se ela puder ser desprezada, é isso que significa ela ir para zero. Né? Lembra, H cortado e tender a zero, H cortado é uma constante, H cortado não tende a zero. Né? Quem tende a zero é a nossa percepção do H cortado. Né? Então, se a nossa percepção dessa constante, ou seja, o fenômeno físico que nós estamos avaliando, for tal que você pode desprezar essa constante, então esse cara daqui efetivamente você pensa como zero e a sua derivada comum volta à derivada covariante. Né? Você tem que ter a sua derivada linear em psi, né? De modo que você tenha, possa aproveitar essas propriedades de linearidade no campo onde você está atuando, e você introduz aqui um camarada para carregar esse índice μ, como antes você colocou. Né? A novidade aqui está no seguinte, psi agora é um vetor, 2 por 1, tá certo? Isso significa que você tem que deixar em aberto a natureza desse cara aqui, pelo menos num primeiro momento. Mas você pode supor que ele possa vir a ser uma matriz. Tá certo? Então nós vamos deixar isso em aberto. No mais, a gente vai pensar que o i está presente porque a derivada aqui é um operador anti-hermitiano, e isso vai implicar que esse bmi é uma matriz, se for uma matriz, hermitiana. Certo? Então, algumas coisas genéricas a gente pode colocar sobre a derivada covariante sem maiores problemas. Né? Você poderia não pôr o i ali. Se você não puser o i ali, então você vai ter que requerer que o seu bmi seja anti-hermitiano. Tá certo? Perante uma conjugação complexa. E o que a gente vai pedir vai ser que o dmi psi' seja igual a G dmi psi.
imposição. Certo? Porque se eu impuser isso e trocar, definir uma nova lagrangiana, a gente pode chamar de L', tá certo? Onde no lugar do d rond de mi, eu tenho d grande mi ali, né? Aqui d grande mi, aqui d grande mi. Esse termo, ele é invariante, quer você esteja considerando simetria global ou simetria local, porque ele não tem derivada nenhuma. Né? Com o d grande mi colocado aqui, botando Li em todo mundo, esse cara fica invariante. Por quê? Porque o d grande mi se transforma do mesmo jeito que o psi. Certo? Então, aqui vai ter um G d'água, aqui vai ter um G, se cancela, acabou. Morreu o assunto. Aqui é a mesma coisa. Né? Então, aquela proposta resolve o problema que a gente está querendo. Transformar a simetria de global em local. Aquela proposta ali resolve. Ela resolve, mas ela tem suas implicações. Ela implica que o nosso campo Bmi, que a gente colocou ali, vai ter que se transformar de uma certa maneira. Tá? Então vamos ver. A gente faz a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Né? O que eu chamei de dmi psilinha, né? É o dmi de g psi mais I lambda dmi linha g psi. Aqui eu já estou substituindo psilinha por g psi. Né? E isso aqui nós vamos impor que seja g dmi psi mais I lambda g dmi psi. Certo? Observa que o G é uma matriz 2 por 2. Né? O psi, ele é um vetor 2 por 1. Então, para as coisas darem certo aqui, isso vezes isso tem que ser um vetor 2 por 1. Para isso aqui funcionar, esse Bmi tem que ser um vetor, uma matriz 2 por 2. Não tem outra saída. Né? Quer dizer, para esse GBmi atuar no vetor 2 por 1 e te dar um vetor 2 por 1, é preciso que esse Bmi seja, no máximo, uma matriz 2 por 2. Ele ainda tem outra opção. A opção dele é ser um número, vamos dizer assim. Se for um número, também funciona. Né? Legal. Bom, aqui o dmi do g psi, então, vai se dividir em dois pedaços. Vai ser o dmi g vezes o psi, mais o g dmi psi, mais I lambda dmi g psi. Né? Isso é igual a isso. Né? Isso é igual a isso. Aí você observa que esse termo aqui cancela com esse. Né? Você pode passar esse termo lá para o outro lado. Né? Então você vai ter I lambda Bmi G igual a I lambda G Bmi menos Bmg. E a gente já está igualando os coeficientes do psi. Certo? Eu estou dizendo, isso aí tem que ser válido para um psi arbitrário. Certo? Se eu quero isolar o Bmi' desse lado sozinho, eu tenho que multiplicar pela matriz G-1. Tá certo? A matriz G-1 aqui. E dividir por I lambda. Né? Se eu fizer isso, eu encontro que o Bmi' é igual a G dmi G-1, multipliquei dos dois lados, menos 1 sobre I lambda, vamos passar o I para cima, então fica mais I sobre lambda, dmg, G-1, certo?
se vocês olharem aí nas notas de aula, na aula passada, vão ver que a equação que a gente tinha lá do caso U1, né, era idêntica a essa daqui. Só que lá a gente estava interpretando G como exponencial de Iθ, tá certo? Iθ de x. Tá certo? Aqui nós estamos interpretando G como uma matriz 2×2 dada por aquilo ali, exponencial de IθA sigma A sobre 2. Tá certo? Bom, essa equação que está aqui vai nos permitir decidir sobre a natureza desse Bmi, dessa matriz Bmi. O que ela tem que ser. Tá certo? Vamos lá. Para isso, vamos fazer a seguinte experiência mental. Né? Droga, acabei de apagar feliz. Escrevo de novo. Vamos supor que eu partisse de uma situação onde o Bmi fosse zero, certo? Esse Bmi que está aqui fosse zero. Né? Se a gente partisse dessa situação de o Bmi fosse zero e fizesse uma transformação de calibre, isso é uma transformação de calibre, tá certo? Certo? Transformação de calibre é a transformação que eu faço sobre os férmions e a transformação também que eu faço sobre o campo de calibre, o Bmi, certo? Então, se eu faço uma transformação de calibre, eu vou terminar num campo Bmi', que é isso aqui, ó, I sobre lambda dmg G menos 1. Né? Qual a natureza desse objeto? Né? O que é isso? Isso aí tem uma interpretação precisa, tá certo? Para ver isso de uma forma, embora enrolada em termos de conta, mas é simples do ponto de vista conceitual, né? Vamos relembrar aqui o G, a expressão dele em termos explícitos, né? O G é isso, tá certo? E se você tiver o dmg, é só você fazer o dmi disso que está aqui, né? Lembra que o θ é um θ de x, porque θ1, θ2, θ3 são função de x, né? Então você vai ter essa coisa aqui, ó, menos 1/2, menos identidade sobre 2, seno θ sobre 2 dmθ mais I dmi NA sigma A seno de θ sobre 2. Lembra que o NA é θA sobre θ, tá certo? Mais I sobre 2 NA sigma A cosseno θ sobre 2 dmθ. Então o G é aquilo, o dmg é aquilo. Se o G é isso, o que eu chamo de G menos 1 é isso aqui, né? Porque o G menos 1 é exponencial de menos I θA sigma A sobre 2. Tá certo? Então o G menos 1 é obtido pegando θA e levando em menos θA. Tá certo? Se você levar θA em menos θA, você está levando NA em menos NA. Então isso daqui é o G menos 1. Né? Aí você tem que fazer o produto, né? Lembrando que esses caras são matrizes, né? Nessa expressão aqui é fácil lembrar. Aqui tem a identidade, aqui tem a combinação linear das matrizes de Pauli, e aqui tem outra combinação linear das matrizes de Pauli. Então, se não tem a ordem direitinho, faz o produto, usa um monte de identidades, tá certo? Tenha muita paciência, não vou fazer. Mas depois eu passo para vocês essas notas aqui onde está tudo feito, tá certo? Então se vocês quiserem depois checar isso, pode checar sem maiores problemas. O resultado aqui vai ser isso aqui, ó. dmg, G menos 1, vai dar I dmi NA
seno θ mais NA dmi-θ sigma A sobre 2. Incrível, né? Mas dá isso. Um monte de coisa cancela, um monte de coisa você tem que reelaborar, reescrever, não é de uma hora para outra que sai isso não vou enganar ninguém. Não é uma conta rápida, né? É uma conta que requer algum sangue. Né? Mas requerendo esse sangue, você observa o seguinte, tudo isso que está aqui, ó, tudo isso que está aqui é número. Tá certo? Então, o que você tem aqui é uma combinação linear, vamos chamar de I, se A, sigma A sobre 2. Tá certo? Observa que você tem um I ali também, né? I sobre lambda na frente daquele termo. Portanto, o resultado de I sobre lambda se A sigma A sobre 2 é uma coisa que é uma combinação linear real das matrizes de Pauli. Fala, Paulo. Oi? O que tem? Se A teria que colocar uma ensinia aqui, né? Me empolguei e coloquei uma ensinia. Nem aqui nas mãos. Tá certo. Não importa, o argumento continua válido. Né? Quer dizer, vamos lá. Se eu colocar aqui I sobre lambda, né? Isso daqui vai ser menos 1 sobre lambda, e aí isso daqui vai definir isso daqui, onde esses caras aqui são reais. Isso é importante. Se esses caras são reais, isso significa, né, que esse objeto que está aqui, ele é um elemento da álgebra de Lie do SU2. A gente chama a álgebra de Lie de SU2, a notação matemática em geral, é letra pequena. S grande 1, grande 2 é para o grupo, S pequeno 1, pequeno 2 é para a álgebra. Né? Então, esse objeto aí pertence à álgebra de Lie de SU2. Vamos recordar o que é a álgebra de Lie. A álgebra de Lie é um espaço vetorial sobre os reais, onde os geradores, vamos dizer assim, você tem uma base, e essa base é constituída pelos geradores do seu grupo. Perdão, vamos voltar um pouquinho atrás. Uma álgebra de apaga tudo. Uma álgebra de Lie é um espaço vetorial, onde você tem uma lei de composição que é antissimétrica, distributiva nos dois argumentos e que satisfaz a identidade de Jacobi. Isso é uma álgebra de Lie. Mas ele é um espaço vetorial sobre os reais. Certo? Então o que você tem aqui, esses caras são os vetores base da álgebra de Lie do SU2. Todo elemento da álgebra de Lie do SU2 pode ser escrito como combinação linear das matrizes de Pauli. Tá certo? O que você tem ali é uma combinação linear real desses elementos e, portanto, você tem um elemento da álgebra de Lie de SU2. Seja qual for esse G que você está considerando. Qualquer transformação de calibre, ou seja, qualquer G que você considerar, vai gerar um termo como esse. Veja que é um termo inhomogêneo, tá certo? Isso aqui não depende do campo de calibre, do campo BMI. Isso é um termo independente do BMI. Análogo ao que na conexão na relatividade geral é um termo inhomogêneo também lá, que não depende do vetor que você está transformando. Não depende da própria conexão. Ele é um termo inhomogêneo. Então, esse termo inhomogêneo é um elemento da álgebra de Lie de SU2. Trocando em miúdos, é uma combinação linear dos geradores do SU2.
certo? Uma combinação linear real. Isso sempre acontece. Pelo menos está demonstrado aqui no SU2, explicitamente. Explicitamente em termos, né? Que está faltando fazer essa conta, explicitamente, né? Mas está tudo aí na mão de vocês para vocês fazerem. Não tem problema. Né? Pelo menos isso aí está demonstrado cabalmente. Para SU2, tá? Aquele segundo termo que está aparecendo ali é um elemento da álgebra de Lie de SU2. Um elemento que depende do G, naturalmente, mas é um elemento da álgebra de Lie. Então, olha a situação. Se eu tivesse começado de zero, né, aqui, zero, né, eu tenho duas opções até o momento. Ou é zero, ou é uma matriz 2×2. Eu podia ter começado da matriz 0, 2×2. Ou podia ter começado do número zero. Certo? Se eu tivesse começado do número ou da matriz 2×2, eu teria terminado num BMI', que seria uma matriz 2×2. Certo? Uma matriz 2×2 e mais uma matriz 2×2 genérica pertencente à álgebra de Lie do SU2. Certo? Portanto, para eu ter consistência nas coisas que eu estou fazendo, né, eu preciso supor que esse BMI, em geral, é um elemento da álgebra de Lie do SU2. Por quê? Porque se o BMI é um elemento da álgebra de Lie de SU2, GBMI G-1 também é um elemento da álgebra de Lie de SU2. Eu vou recordar isso agora, certo? E a soma de GBMI G-1 com aquele objeto ali continua sendo um elemento da álgebra de Lie de SU2. Ou seja, você tem a lei de transformação, da sua transformação de calibre, te mantém dentro da álgebra de Lie de SU2. A gente pega um cara da álgebra de Lie de SU2 e te manda para outro cara, com a mesma natureza. Ele não troca a natureza do que você está fazendo. Mas por que você expressa que BMI tem que ser SU2? Por exemplo, se isso for verdade, você diz, então, sempre vai existir um G que você consegue eliminar o BMI. BMI da SU2 e BMI de -1 também é da SU2. Deve existir um elemento que eu estou enganado. Bom, a gente teria que fazer BMI igual a zero, né? Aí você tem vamos lá, vamos testar o que você está falando, né? Vamos supor que eu queira, dado um certo BMI, né, encontrar um G tal que BMI' seja zero. É isso que você está dizendo, né? Isso. Então, zero é igual a G BMI G-1 mais I sobre lambda BMIG G-1. É isso? Isso. Então, isso, portanto, é igual a menos isso. Multiplica por G daqui, por G-1 dali, você chega à conclusão de que isso é possível se o BMI for menos I sobre lambda, G, BMI, G-1, BMIG. Na situação em que o seu... Bom, isso daqui também pode ser escrito, se você usar isso assim, DMI de G a menos 1. G é igual a DMI G a menos 1, G mais G a menos 1, DMIG, certo? E se você lembrar que G menos 1 vezes G é identidade, então isso tem que ser zero, então você vê que isso daqui é igual a menos isso. Então você pode escrever isso aqui como I sobre lambda, DMI G a menos 1 vezes G. Portanto, se o seu BMI de saída, tá, for um cara daquele tipo, você sim pode encontrar um G que vai transformar o seu BMI' em
zero. Mas aí, Se ele não for desse tipo, é impossível. mas você disse que o G, esse elemento G menos 1, supor, existe inverso, então tem G, ele vai ser um elemento de SO2. Sim. Se você disse que o seu BMI também é um elemento de SO2, Não, um elemento da álgebra de líquido. Do SO2. Eu estou pedindo que ele seja... Vamos lá, tem uma distinção aqui importante. Tem o grupo e tem a álgebra. Né? O G é um elemento do grupo. Né? O G pode ser escrito como exponencial de I θ A sigma A sobre 2. Então, esse elemento que está aqui é um elemento da álgebra. Esse cara pertence ao SU2. Esse cara pertence ao SU2. Há uma conexão entre grupo e álgebra. Essa conexão é feita pelo marco exponencial. Então, o que eu estou dizendo é que o BMI, né, o que eu estou considerando como meu campo de calibre, tem que ser por consistência, para eu manter a coerência das minhas transformações de calibre, ou seja, minha transformação de calibre não mudar a natureza do objeto que ela está transformando, tá? É necessário que o BMI seja um elemento da álgebra de Lie do SO2. Da álgebra, não do grupo. Ele não é um elemento do grupo. Ele é uma combinação, se ele é um elemento da álgebra, ele é uma combinação linear dos geradores. Um elemento do grupo é exponencial de uma combinação linear dos geradores. É totalmente diferente. Só uma pergunta. Você não conseguiria gerar todos os elementos da álgebra de Lie, que seriam o BMI, a qual o BMI pertence, variando todos os elementos do G menos 1, não existe G suficiente de tal forma que dá o I, G menos 1 vezes G, você vai reproduzir todos os, ou seja, que todo o BMI seja daquela forma ali? Não sei se eu consegui. Todo e qualquer BMI? Não conseguiria? Não. Porque Não conseguiria. existiria G suficiente de forma que você deriva ali. Isso aqui é o que nós conhecemos como um gauge puro. É porque se você olha no Certo? Calibre puro. na linha de cima, de certa forma, o Xi A, sigma A é um tanto contraditório, digamos assim, ele consegue percorrer todos os elementos da Certo. da Mas vida, da onde ele veio? Da onde ele veio? Ele veio daqui. que é a forma que aparece, basicamente. Não, peraí. Esse cara é assim, né, porque ele veio daqui, dessa forma. Aqui tem outra pergunta que foi feita ali pelo Arthur, que foi a seguinte: sob que condições eu consigo, na verdade, ele fez a pergunta mais otimisticamente, será que eu sempre consigo zerar o campo de calibre, fazendo uma transformação de calibre? A resposta é a seguinte: não. Você só consegue zerar o campo de calibre quando o teu campo de calibre é dessa forma. Mas não necessariamente seu campo de calibre vai ser sempre dessa forma. Não necessariamente. Ele pode ter elementos que não possam ser escritos dessa maneira. Tá? Ali não dá para botar que o BMI é DMI, o LN de G? Não. Acho que não. Você está dizendo aonde? Aqui? DMG, G-1, por exemplo? Lembra que é matriz, né? Então, DMG, por exemplo, se o G é exponencial de θ sigma sobre 2, você não sabe para onde você cai. O DMI do θ. Se é na frente ou se é atrás. Entende? Não tem... no caso do SU2, caso particular, a gente tem uma forma fechada para o DMG. Em outros casos, SU3, SU4, outras representações, não necessariamente você tem sequer uma forma fechada para isso. Isso aqui é porque aquele G ali você consegue escrever fechado, direitinho. Senão você talvez não conseguisse. Tá? Então, olha só, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que esse termo,
que aparece aqui, ele é sempre, esse termo específico, ele é sempre escrito como uma combinação linear dos geradores. Portanto, ele é um elemento da álgebra de Lie do SU2. Ponto. Tá certo? Consequentemente, esse outro termo, G BMI G-1, eu gostaria que ele também fosse um elemento da álgebra de Lie do SU2. De modo que, como a álgebra de Lie de SU2 é um espaço vetorial, eu somando os dois, eu permaneço dentro desse espaço vetorial. Ou seja, por uma transformação de calibre, eu não troco a natureza do meu campo BMI. Se o meu campo BMI for um elemento da álgebra de Lie, eu estou antecipando aqui para vocês que G BMI G-1 é um elemento da álgebra de Lie, e, portanto, a soma de dois elementos da álgebra de Lie será um elemento da álgebra de Lie, BMI' será um elemento da álgebra de Lie. Então você vai estar mantendo a natureza desses caras. Certo? Bom, vamos ver essa história do BMI ser um elemento da álgebra de Lie, só recordando aqui rapidamente. Né? Vou apagar aqui, deixar aqui no quadro. Vamos falar disso aqui. Vamos supor que eu tenha um elemento H do meu grupo de Lie. Eu faço essa operação aqui. Conjugue esse elemento H por G. Isso é chamado de conjugação. Você pegar e multiplicar de um lado por G, do outro lado por G-1. Como isso é um grupo, GH G-1 é um elemento do grupo também. Tá certo? Então, isso aqui eu posso chamar de um certo H'. Né? E isso daqui é factível de ser escrito como exponencial de I x', onde x' é um elemento da álgebra de Lie. Tá certo? Por outro lado, se H é um elemento do grupo, ele pode ser escrito como exponencial de Ix. Né? Então isso aqui é igual a G exponencial de Ix, G-1. E é da característica do mapa exponencial que você pode pegar esse G, esse G-1 e subir, né? Você pode escrever isso como exponencial de I, G, X, G-1. Se todo mundo concorda com isso, é só ir inserindo X, G, G-1 no meio, né? Os caras todos lá. Compara um cara com o outro, né? Se isso tem que ser igual a isso, a solução aqui é que G, X, G-1 seja igual a x'. Ou seja, se você conjugar um elemento da álgebra de Lie por um elemento do grupo, o que você obtém é outro elemento